sirene do Asilo Arkham, galera, deu ruim. A gente tem um monte de guardas mortos e o Coringa escapou. O palhaço do crime aterroriza Gotham City, mais meia dúzia de mortos. Pode até ser mais. O comissário Gordon chama o Batman. Batman prende o Coringa. Coringa volta pra Arkham. Toca a sirene do Asilo Arkham. De novo, cara! Pô, você deve estar cansado disso, né? Todo mundo já se perguntou, né? Por que ninguém cancela o CPF do Coringa o tempo todo? Prende, ele se solta, ele mata mais gente, depois prende de novo. Fica nesse ciclo. Ele não tem superpoderes. Qualquer guardinha mete um pipoco no Coringa e acabou esse inferno, né? Bem, a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam nos quadrinhos. Então eu mudo a pergunta. Como acabar com o Coringa de vez sem nem precisar matar o cara? Você vai descobrir agora. Sim, tem jeito. René Peter aqui. Antes de responder a pergunta desse título aqui, eu vou fazer outra pergunta. Quantas pessoas o Coringa já matou? Ó, a estimativa dos leitores é algo em torno de 671 vítimas, ok? Tudo isso? Sim, exatamente. Alguém contabilizou, alguém contou isso aí, algum maluco fez isso. Não foram computados, claro, o número de versões alternativas. A gente não conta aí, por exemplo, a bomba nuclear que ele detonou em Justice. Ou o período que o Coringa virou um deus no arco Imperador Coringa, né? Que aí, pô, isso ia pra estratosfera. É muita gente. Tudo indica que ele não vai parar nunca de matar. Ou será que ele pode? Será que o Coringa consegue parar por conta própria? Será que ele pode ser parado por alguém sem ser morrendo, ok? Existem vários sinais de que sim, pistas que surgiram aí em histórias canônicas já foram exploradas em histórias alternativas também. Então vamos analisar aqui como é que isso seria possível. Como eu me pergunto também, como é que é possível você estar nesse canal sem estar inscrito? Não é possível isso, né? Então se inscreve agora e você que está inscrito, também é impossível você não ter o sininho ativado. Porque para ver notícias do mundo, você tem TV, tem mídias abertas, mas para falar sobre cultura pop no geral, sobre nerdice, você não tem muitas alternativas. Essa aqui, o Enerd, é uma alternativa para você. Por isso que inscrito com o sininho garante que você sempre saiba o que tá rolando. Isso com certeza, porque o trabalho de te informar é a gente que faz. A gente busca só o que é filé, só o que é maneiro e traz pra você. Obrigado, galera. Vamos lá. A verdadeira origem do Coringa é um mistério, mas existe meio que um consenso nessas diferentes versões. Ele não nasceu assim, ou seja, essa era a interseção entre essas diferentes origens do Coringa, né? Tipo, ele não nasceu assim, todo mundo acha isso. O Coringa era alguém que caiu num tanque de compostos químicos e saiu de lá diferente. Essa pessoa saiu com a pele embranquecida, né, os cabelos esverdeados, e saiu completamente biruta das ideias. Ou seja, aparentemente o Coringa nem sempre foi louco. E se ele já foi normal, ele pode se tornar normal de novo. Mas será que então existe algo que se salve dentro da cabeça desse maluco? Ou de repente o Coringa já é um caso perdido? Uma das pistas mais fortes que o Coringa tem um outro lado apareceu nas páginas da revista da Liga da Justiça. Foi em 1999, na época em que o Hal Jordan era o Espectro. Quem é que acompanhou isso? Enfim. Bom, pra quem não sabe, né, o Espectro, ele é a representação da ira divina, o espírito da vingança. Muito, muito poderoso. Tipo, quando Deus tá full pistola, ele manda o Espectro dar um jeito nisso, pra tu ver o nível de poder. Só que cada hospedeiro do Espectro coloca um pouco de si nessa entidade, entende? No caso ali, Hal Jordan tava meio perturbado. O Hal Jordan, ele entendia que todo mundo tem um pouco de maldade dentro de si próprio, sabe? Principalmente os super-heróis. Ser um super-herói, agir fora da lei, ser um vigilante é um crime. Concorda? Então, assim, na cabeça do Espectro, a Liga da Justiça tinha que ser punida. O Caçador de Marte argumentou o inverso, que a bondade também está presente na alma de todas as pessoas. Então, todas as pessoas merecem uma segunda chance, né? Da mesma forma que o Espectro pensou que todo mundo tem que ter uma maldade, né? O Ajax, ele falou, pô, todo mundo tem que ter uma bondade também. Para provar que ele estava certo, o Caçador de Marte radicalizou. O que ele fez? Ele transferiu a mente da Liga da Justiça e do Espectro para dentro da mente do Coringa. Tudo junto na mente do Coringa. O Batman surtou, claro, né? Ele achava que ali dentro deveria ser um dos lugares mais perigosos do universo. Só que não. Bem lá no fundo, bem lá no núcleo da cabeça do Coringa, o maluco é um sujeito normal que só quer ter uma vida normal do lado da esposa dele. Chocante demais, é até um pouco triste isso. Para e pensa. Como é que o Caçador de Marte sabia disso, né? 20 edições antes, o John Jones, que é o Caçador de Marte, já tinha usado os poderes psíquicos na mente do Coringa. O Caçador de Marte, ele consertou o fluxo de informações na cabeça do Coringa e deixou o cara normal. Coringa normal, exatamente isso. Quando o Coringa recuperou a sanidade, ele continuou se lembrando dos crimes que ele cometeu, ele ficou horrorizado. Infelizmente, essa solução foi provisória e o Coringa voltou a ser vilão. A conclusão que a gente chega é que existe uma saída. O Coringa pode ser curado. Legalmente, o Coringa sequer é responsável pelos crimes que ele cometeu, ok? Se é advogado, me ajuda aí. É por isso que o Coringa sempre é levado pro Asilo Arkham e não pro penitenciário, né? A penitenciária, por exemplo, de Blackgate. Agora, se o Asilo Arkham não faz o trabalho dele direito, né? Aí já são outros 500. Por mim, fechava aquela bagaça e interditava, porque, tipo, é muita incompetência, né? Sempre deixa alguém fugir.
Não tem um criminoso que saiu curado de lá. Não tem um. O pior é que ele está certo. Enfim, aos olhos da medicina e da justiça, o Coringa acaba sendo uma vítima de si próprio. É questionável isso? Talvez. Eu lembro até de uma história que o juiz determinou que o Coringa era responsável sim e o vilão foi condenado à morte. A história era justamente o Batman lutando para provar que o Coringa não podia ser executado. Olha isso. O Batman sendo advogado do Coringa. Ou seja, o Batman reconhecendo que o Coringa é louco e não pode ser acusado. Não pode ser acusado pelos crimes que ele está fazendo. Mas se o Asilo Arkham não dá conta, como que a gente resolve um problema desse, né? Bom, o Caçador de Marte já demonstrou isso. Um herói com poder psíquico poderia dar um jeito no Coringa. Talvez para sempre. É só o Batman juntar 2, 3 psionicos casca grossa e correr pro abraço. Quer simplificar? Chama só a Zatanna. A Zatanna modificou a mente do Dr. Luz para sempre na saga Crise de Identidade. Ela pode fazer algo parecido com o Coringa, questionar a mente do maluco para sempre. Algo que também poderia funcionar seria o Poço de Lázaro do Ra's al Ghul. Por quê? Porque tecnicamente o Poço ressuscita as pessoas, mas deixa elas insanas por um tempo. Numa história do Batman que não é canônica, ok? O Poço de Lázaro fez o inverso com o Coringa, né? O Coringa foi jogado ali, retornou dos mortos, mas retornou com a consciência plena, sabe? Com a noção exata de todas as desgraças, todas as pessoas que ele matou, totalmente são. O Batman não confia em ninguém? Certeza que ele poderia criar um remédio pro Coringa. Inclusive foi meio isso que aconteceu na minissérie Batman White Knight, né? O Cavaleiro Branco. O Batman enfiou 1 quilo de remédio goela abaixo do Coringa e funcionou. Sim, galera, nessa minissérie o Coringa se curou, assumiu a identidade do Jack Napier e chegou a seguir carreira política. Existe também aquela velha teoria de que o Coringa não existe sem o Batman, né? Um precisa do outro pra continuar coexistindo. Tudo que o Batman precisaria fazer era pendurar o uniforme e curtir a vida, né? Que tipo, acabou o Coringa. Não existe mais Batman. A gente viu isso em Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Aliás, melhor revista que eu li até hoje, melhor HQ. O Coringa tá curado, participando de um programa de entrevista e tudo mais. O Batman volta da aposentadoria e o Coringa surta outra vez, tá lá. Então faz sentido isso. Essa mesma ideia foi usada na minissérie Going Insane, tipo ficando louco. Nessa minissérie, o Coringa acha que matou o Batman. No dia seguinte, ele larga essa vida, pinta o cabelo e vira contador. O Coringa trabalhando em escritório, galera. Quando o Batman volta 6 meses depois, o Coringa fica louco outra vez. Então tem jeito. Sabendo como fazer, dá pra parar o Coringa. Porra, cadê o preparo? Batman, me ajuda a te ajudar. Só encher o cara de bordoado e jogar no Asilo Arkham não tá dando mais conta, concorda? Vamos ter que mudar essa estratégia aí, vocês concordam comigo? Batman tá vacilando, não é possível que eu não tenha aprendido isso. Eu concordo, Peter. Batman é um vacilão. E você, qual seria a sua sugestão pra segurar o Coringa de vez? Só não vale matar, vamos ver se você consegue. Manda nos comentários o que você faria usando todos os recursos da DC a teu dispor. Escreve nos comentários o que você faria se você fosse o Batman, o prefeito de Gotham, sei lá. Comentem. Ah, lógico, não sai daqui sem a sua inscrição, isso é o mais importante. Tem que estar inscrito e mais importante ainda com a inscrição é a notificação ativada, porque o YouTube funciona com notificação, galera, pra chegar em você. Chegou em você, aí sim, aí você decide se você quer assistir ou não, beleza? Mas pelo menos eu sei que você sabe que a gente tá trabalhando e a notícia tá chegando em você. Obrigado, galera, aí sim, casca grossa. Valeu, fui!